Olá, amigos. Hoje, dia 29, quarta-feira, estudo da lição da semana. Tema central, fazendo amigos para Deus. E hoje, o tema é a palavra de Deus como o centro do testemunho. O Espírito Santo usando a palavra de Deus como o centro do testemunho. Na igreja primitiva, os discípulos fizeram 3 coisas importantes. Eles ficaram unidos, eles foram capacitados pelo Espírito Santo e testemunharam pregando a palavra, usando assim toda a força das Escrituras para confirmar a sua crença no Messias e principalmente na ressurreição. Pedro pregou comprovando na palavra de Deus que Jesus era o Messias. Estevão fez sua defesa de fé diante do Sinédrio, mostrando que Jesus Cristo era a base de sua fé e que ele estava envolvido em toda a história bíblica. E como essa história apontava para Jesus como o ungido de Deus. E assim a igreja crescendo de forma exponencial através do poder que existia na palavra. Como a palavra havia sido inspirada pelo Espírito Santo, então ali nós podemos ver a conjugação de 2 forças importantíssimas: o Espírito Santo e o uso da palavra de Deus. O uso da palavra de Deus é muito importante em qualquer testemunho, porque a palavra humana ela é fabulosa, mas a palavra de Deus ela é poderosa. Eu posso ficar diante de um auditório 2 horas contando histórias, falando coisas assim importantíssimas, mas eu talvez consiga comover as pessoas, mas não consigo convertê-las, porque a palavra humana é fabulosa, mas a palavra divina ela é poderosa. E nessa lição nós temos 2 perguntas. A pergunta número 4: como o Espírito Santo ele estava ligado com a palavra de Deus e como utilizou essa palavra no testemunho dos membros da igreja primitiva, na igreja do Novo Testamento. Nós vemos aqui algumas passagens bíblicas, como por exemplo, Atos 4, verso 4 e verso 31, onde diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número de homens a quase 5.000. E no verso 31 diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam, e eles saíram e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Atos 8, verso 4. Diz assim: no entanto, os que foram dispersos pela perseguição, iam por toda parte pregando a palavra. Atos 13, 48 e 49. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Em Atos 17, verso 2. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras Sagradas. Atos 18, 24 e 25. E chegando a Éfeso, certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, para a pergunta, como o Espírito Santo esteve ligado com a palavra de Deus e o testemunho dos discípulos e das pessoas da igreja primitiva? A resposta é: o Espírito Santo esteve ligado na igreja através do poder da palavra de Deus. O Espírito Santo esteve ligado com o testemunho da igreja porque a igreja utilizou a palavra de Deus. E isso tornou o testemunho daquelas pessoas muito importante. Porque havia uma dificuldade: fazer os judeus crerem em Jesus como Messias. Somente os mais estudiosos das Escrituras e das profecias messiânicas poderiam assim confirmar que os discípulos estavam certos. E a Bíblia diz no livro de Atos que muitos sacerdotes obedeceram à palavra. Queridos amigos, a palavra de Deus ele é o elo transformador de vida, porque suas páginas têm a digital do Espírito Santo. Nada consegue transformar a vida de uma pessoa, a não ser a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus ela é importantíssima para que as pessoas possam entender o poder que existe nessa palavra. Quando uma palavra é lida diante de uma pessoa, não são apenas a fonética que a pessoa está ouvindo. Por trás da pessoa tem o poder do Espírito Santo sussurrando no seu coração a verdade da salvação. Eu já tive muitas experiências maravilhosas de pessoas que creram na palavra. Durante o momento em que estava pregando em muitas igrejas, havia pessoas assim que eu poderia dizer assim, são pessoas que jamais vão ouvir a palavra.
Numa igreja que eu preguei, havia dois alcoólatras, o tio e o sobrinho. E os dois ficavam assistindo e depois dormiam, um no ombro do outro. E quando saía na igreja, assim, da semana de oração, da pregação, o tio mais velho dizia assim: pastor, um dia eu vou ser igual ao senhor. E eu pensava, só se o poder de Deus fizer um milagre nesta vida. Queridos, eu tive a satisfação de ver essas duas pessoas depois batizadas e servindo a Deus. E eu perguntei: Senhor, como é que isso aconteceu? A resposta está na Bíblia: o poder do Espírito Santo através da palavra. A pessoa pode ser que não mentalize o que você está dizendo, mas um texto lido cria uma diferença muito grande. É por isso que na igreja primitiva houve o poder da conversão através da palavra que foi utilizada pelos discípulos. Outra pergunta que a lição nos traz é, de acordo com Pedro e Paulo, como a palavra de Deus ela é poderosa. E diz assim, porque a palavra de Deus nunca, ou a profecia, diz Pedro, 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Hebreus 4, verso 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o profundo da alma, e consegue dividir o espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela é fundamental em qualquer processo de testemunho. Por isso que na igreja primitiva houve um poder tão grande de conversão, porque as pessoas utilizavam a palavra. Eu contei aos senhores do meu estimado pai, já falecido, mas ele era analfabeto e não sabia ler uma palavra. Mas ele nos encomendava toda noite. Ele dizia: Gilberto, venha cá, leia a lição da escola sabatina para mim. Ele dizia: leia agora o texto bíblico sobre esse estudo bíblico. E eu lia aqueles textos para que ele pudesse mentalizar. Ele chamava o meu irmão mais velho: Jeová, venha cá, meu filho, leia de novo tudo que o Gilberto leu. Depois ele dizia: Djalma, venha cá, leia tudo que o Jeová leu. Eu quero decorar, gravar na minha memória. Quando íamos dar estudo bíblico, ele dizia: Gilberto, vem comigo, o Jeová, venha comigo. Nós éramos a referência bíblica para ele. Ele dizia: meu filho, onde é que está aquela passagem que fala sobre adoração de ídolo? E nós dizíamos: pai, está aí no Salmo cento e tanto, assim, assim, leia para mim. Meu filho, onde é que está aquela passagem sobre a guarda do sábado? Pai, está em Êxodo 20, no verso tal. Então leia para mim. Está em Ezequiel 20:20, leia para mim, meu filho. Está em Mateus capítulo 5, verso 17, leia para mim. E dessa forma ele ministrava a palavra às pessoas. Ele não sabia ler, mas sabia explicar. Como eu disse aos senhores, em outro dia, ele levou ao batismo 180 pessoas de forma direta. E de forma indireta, mais de 1.500 pessoas. Sabe por quê? Ele não sabia ler, mas sabia falar da palavra. E sabia pedir que as pessoas lessem a palavra. E isso modificava o coração das pessoas. Como pode uma pessoa com um coração endurecido ser modificado de uma hora para outra? Somente o poder de Deus. Eu me recordo que pregava em uma igreja e havia um moço que estava lá no último banco. Ele ficou em pé, depois ele assentou-se. Quando eu terminei a pregação, eu teria que pregar a segunda vez, ali havia 2 cultos. Eu entrei para o quartinho pastoral. Ele deu a volta ali no corredor da igreja, bateu na porta do quartinho pastoral, eu abri, ele disse: posso falar com o senhor? Eu disse: pode. Ele assentou-se. Alguns irmãos passaram, olharam aquele moço conversando comigo, alguns fizeram assim, tipo assim, símbolo de querer dizer, é sujeira, esse camarada aí é perigoso. Eu comecei a conversar com ele. Ele disse, me chamou de pastor: pastor, eu sou o pior matador dessa região. Eu já matei 150 pessoas. Ontem à noite eu fui matar um camarada, mas ele estava junto com outros amigos, eu não consegui matá-lo. Então eu vim, hoje de manhã, eu ia matá-lo na feira, eu sei que ele vai na feira de manhã. Eu estava indo para matá-lo às 10h30 da manhã. Eu passei aqui pela igreja, aqui às 9 horas, e o senhor estava pregando. E quando eu passei, eu percebi que o senhor leu um texto bíblico, e verão Jesus face a face. Essa palavra entrou no meu coração, e eu não sei porquê. Faz 20 anos que eu não entro numa igreja, uma força me empurrou aqui para dentro. E eu fiquei lá atrás e ouvi o senhor falando, contando uma história, e o senhor leu de novo a palavra de Deus. E eu fiquei impressionado e me assentei. E aquilo foi penetrando no meu coração. E durante todo o culto que o senhor falou, eu chorei o culto inteiro. Por isso eu vim aqui falar com o senhor. Será que o senhor pode me ajudar
a ver Jesus um dia face a face. Ele abriu a camisa e disse, está vendo essa cicatriz aqui? É um buraco que a rota fez. Eu tomei um tiro bem no peito, aqui no joelho também. Eu fiquei entre a vida e a morte. Mas Deus tem um plano para mim, porque eu não morri. E eu percebi que hoje é o dia da minha reviravolta. O Senhor pode me ajudar. Eu me ajoelhei com Ele, orei com Ele. Ele disse, eu posso ouvir o Senhor pregar outra vez? Eu disse, é a mesma pregação. Ele disse, não tem problema, eu quero ouvir de novo. E aquele moço ouviu outra vez a segunda pregação. Eu chamei o pastor da igreja. Coloquei aquele moço em contato com o pastor, um pastor muito ativo, muito batizador. Dei o estudo para esse moço. Esse moço entregou o coração a Jesus e entregou-se à justiça para cumprir uma pena. Está até hoje preso, mas esse moço evangeliza dentro da prisão. Foi batizado e se tornou uma bênção, um instrumento para Deus. Sabe quem fez isso? Não foram as minhas palavras, foi a palavra de Deus, através do Espírito Santo. Então, hoje, a lição é o testemunho da igreja através da palavra. A igreja utilizou a palavra de Deus de maneira plena. Por isso, o Espírito Santo quer nos utilizar também. Utilize a palavra, leia mais a palavra. Se você não tem tomado a palavra de Deus em suas mãos, é o momento de você começar a olhar para essa palavra, a ler essa palavra, para que sua casa e sua vida seja abençoada. Que Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção na lição desta quarta-feira. Obrigado. Amém.